Depois daquela atuação bastante preocupante contra a França, isso aqui é uma melhora. É o suficiente pra gente ficar empolgado e confiante no Hexa? Acho que não. Primeiro que é uma Croácia um pouco piorada, né? Um pouco mais envelhecida, apesar de ser uma boa seleção. E segundo que assim, cara, o Brasil, aqui, né? A gente tem que entender isso aqui, tá? O Ancelotti largou essa recentemente, né? Que a Copa do Mundo é sobre quem sofre menos gols, não sobre quem marca mais gols. Botando pra gente, assim, uma realidade clara na nossa frente. O Ancelotti não vê o Brasil jogando o jogo bonito, o jogo ofensivo pra frente. O Ancelotti percebe que a seleção tem o talento pra fazer algo um pouco mais pragmático. E foi exatamente o que ele fez hoje, né? O Brasil jogou legal até fazer 1 a 0 e depois no segundo tempo, basicamente até tomar o gol, né? Abdicou de jogar, só se defendeu pra garantir aquele 1 a 0 ali. E quanto a isso, eu tenho uma opinião bem forte, porque assim, quando tem um ciclo de 4 anos, ou quando tem no futebol de clubes, né, um campeonato de um ano inteiro, a gente tem uma preferência não só por vencer, mas às vezes por uma forma de jogar, né? A gente quer ver o time jogando assim, assado e tal. Numa Copa do Mundo, eu te garanto que isso aí não importa, meu amigo. O Brasil pode jogar o futebol mais feio da face da terra. Se for hexa, ninguém quer nem saber, ninguém vai lembrar. Na Copa do Mundo, a única coisa que importa é se ganhou ou se não ganhou. Se ganhou, vai ser elogiado, é hexa, todo mundo comemora. Se perdeu, aí vai ser criticado, todo mundo vai falar que o Brasil não jogava nada e por aí vai. Mas é bom que a gente tenha na cabeça esse jogo de hoje aqui, pra mim, assim, um marco, junto com essa declaração do Ancelotti, de como que ele enxerga o Brasil nessa Copa do Mundo. Não necessariamente é um problema. Se o Brasil conseguir abrir o placar nas partidas, principalmente nas mais complicadas, né? Vale lembrar que o Brasil nunca teve tanto problema assim pra chegar nas quartas de final. Nosso problema é dali pra frente. Quando chegar nessas partidas decisivas, se o Brasil conseguir abrir o placar e jogar no contra-ataque depois, cara, eu não sei quem que vai pra Copa, mas a gente tem do Endrick, né, tendo o Martinelli, o Ryan, o Luiz Henrique, pra entrar em segundo tempo e puxar contra-ataque. Ou de repente até Rafinha e Vini mesmo, dependendo de como é que for a partida. É realmente uma seleção que seria difícil ganhar da gente, né? Mas as coisas nem sempre saem como a gente imagina e às vezes a questão de recuar pode dar ruim. Como a gente viu hoje, quando o Brasil meio que do nada, com um jogo mortíssimo, tomou um gol da Croácia. E em Copa do Mundo a intensidade ia ser muito maior, às vezes o adversário ia ser muito melhor. Então é preocupante, né? Vamos ver se essa seleção mais pragmática do Carleto vai conseguir nos trazer alegrias na Copa do Mundo, mas acho que hoje pelo menos dá um suspiro, dá um pouquinho de esperança aí de que o Brasil possa chegar um pouco melhor, porque contra a França eu tava assim, realmente derrotado, cara. Achei que a seleção foi muito mal. Queria dizer pra vocês que eu fui parar numa transmissão estadunidense e os caras apresentaram a seleção brasileira assim, cara. J de Jesus, L da Silva, D de Oliveira, R da Silva. Meu Deus, quem que é isso? No gol B, Kreoski. Cara, que é isso? Que time é esse, cara? Eu não conheço nenhum desses jogadores. Bom, rapaziada, a Croácia é uma seleção que não necessariamente é conhecida pelo grande talento, né? Por ter, assim, um futebol muito bonito, mas por ser uma seleção muito experiente, muito entrosada e que consegue manter a posse de bola. E no começo do jogo, o Brasil tava conseguindo, em alguns momentos, jogar bola sem ficar preso no jogo da Croácia, tá me entendendo? Então isso aí tava interessante, cara. Principalmente em alguns momentos em que a gente pressionou um pouco mais em cima e conseguiu atrapalhar eles. Que eles são muito bons saindo jogando, muito bons, eles continuam assim, mesmo tendo jogadores piores em comparação com aquela Croácia de 2018 ou de 2022, né? Mas aqui, por exemplo, o Modric sai jogando, ele erra, né? Acaba perdendo a bola, e aí o Vini coloca pro Danilo, e o Danilo acaba não conseguindo fazer o gol, mas o bizarro é que depois da jogada que sai o gol, é praticamente um repeteco disso aqui, no termos do passe do Vini pro Danilo, né? Também tem essa falta aqui muito bem ensaiada em que o Danilo cobra pro Matheus Cunha, né? Mais uma chance de gol pro Brasil aí. E tem essa chance claríssima aqui que é mais um erro do Modric na saída de bola, né? Acho que é o Casemiro que pressiona ele. Doideira, o Casemiro roubando bola do Modric, né, velho? Eles que se conhecem tão bem. A bola acaba ficando ali com o Matheus Cunha, acho que enfia a bola pro João Pedro muito bem. O João na cara do gol não consegue fazer. O Livakovic, a bola quase passa, né? Mas ele consegue pegar esse goleiro croata safado que jogou muito contra a gente em 2022, né? E hoje, talvez no primeiro tempo ele tenha sido o melhor jogador da partida inteira, né? Aqui, por exemplo, tem essa jogada que o Vini coloca pro Matheus Cunha, acho que é, né? E ele finaliza no cantinho e o Livakovic vai buscar uma defesa monstruosa mesmo. Então o Brasil teve algum volume, cara. Não foi realmente assim um jogo de encher os olhos, de empolgar, mas conseguiu criar algumas chances, né? 2 delas pelo menos, com base em pressão um pouco mais alta. E isso me agrada, beleza? A Croácia é um time que,
Cara, eles conseguem sair jogando, eles conseguem ter a posse de bola, eles são bons tecnicamente, né? Mas na hora de ser criativo no ataque, os caras são nulos, né? Essa Croácia aí, assim, todas as jogadas dele era bola na ponta, principalmente pro Perisic, e mandar chuveirinho na área. E não tava dando certo, né? Até que eles cobram essa falta e o Vuskovic, o zagueirão de 19 anos aí, cria do Tottenham não, mas é propriedade do Tottenham, né? Manda de cabeça e o Bento vai buscar. E no contra-ataque depois desse escanteio, acaba saindo um lance genial aqui. O Matheus Cunha, acho que ele foi muito bem hoje. E eu não sei quem tá na cabeça do Ancelotti, mas acho que o Matheus Cunha é um dos que garantiram a vaga pra Copa, né? Ele fez uma excelente atuação, na minha modesta opinião. E aqui ele foi brilhante, porque o Brasil tira a bola no escanteio e, cara, pro Vini Júnior, irmão, tu não precisa nem caprichar tanto no passe, entendeu? Manda lá no lugar vazio, que com a velocidade dele, com a habilidade dele de driblar, cara, é muito difícil parar. E ele foi aqui brilhante, o Vini Júnior, que tava precisando dar uma resposta pra torcida mais uma vez, né? Depois do jogo dele contra a França. Ele bota na frente, vem 3 em cima. 2 não são suficientes pra parar o Vini, né? Vem 3. E aí o cara com um corte deixa os 3, parecendo os 3 patetas ali, né? Tocou pra trás e o Danilo dessa vez chapou no ângulo. Muito bem, muito boa a finalização dele e muito boa a jogada do Vini também. Mas, entre o gol e a assistência, eu ainda fico com o passe do Matheus Cunha aqui, né? Que isso aqui realmente foi visionário e foi perfeito. A gente vai pro intervalo assim, e no segundo tempo, o Brasil abdica de jogar. Basicamente, só defende. Vocês vão ver que geralmente eu faço screenshots de melhores momentos, algum momento que vale a pena falar, né? E as minhas screenshots são substituições da Croácia, um monte, né? Depois substituições do Brasil com a saída do Vini. Depois substituições do Brasil de novo. Já estamos com 75 minutos. Basicamente não aconteceu nada no segundo tempo, né? Era a Croácia com a posse de bola, o Brasil assim, todo mundo atrás, né? Defendendo, e é isso, porque creio que o Ancelotti tá enxergando a seleção brasileira dessa maneira. Ele colocou o Endrick e o Ryan, que na minha modesta opinião, são jogadores que acho que todo mundo queria ver, né, jogando aí. E eles entraram com fome, esses caras entraram com vontade, só que meio que é difícil tu fazer alguma coisa quando tá todo mundo defendendo. A Croácia trocando passes também muito pouco inspirada. Isso aqui tava aparecendo no segundo tempo, aqueles amistosos de pré-temporada, mas bem do começo, sabe? Depois que os jogadores voltaram das férias, aí tem tipo, sei lá, Chelsea contra Manchester City nos Estados Unidos lá. E aí tá todo mundo assim, pesado, tá cheio de guri da base jogando. Parecia isso, cara, porque não acontecia nada no segundo tempo, né? Agora, o perigo é que às vezes uma bola bandida pode acontecer. Primeiro, camisa 8 aqui da Croácia finaliza de fora da área com espaço e manda pertinho da trave, né? E depois sai o gol do Lovro Mayer numa bola perfeita aqui, que eu nem sei quem que foi que mandou pra esse Fruk. E o Fruk faz o lançamento aqui milimétrico entre os dois zagueiros ali pra conseguir mandar pro Lovro Mayer. O Bento sai de uma forma completamente estabalhada. Eu não sei por que ele saiu ali, não sei se ele achou que ele ia chegar na bola, mas a bola é desviada pra dentro do gol, com o goleiro completamente fora, né? E aí sai o gol. Eu tenho a impressão que não precisava sair, cara, porque tinha dois zagueiros, não é que o Lovro Mayer ia receber na cara do gol, não. E isso aqui é um pouco complicado porque o Bento ia fazendo uma boa partida, tá? E depois do Ederson ter sido criticado contra a França, né? Um goleiro que muita gente não confia, o Bento recebeu essa oportunidade e acabou fazendo essa pichotada. Então é meio complicado a gente tá indo pra Copa assim, numa situação em que se o Alisson não tiver, acho que não tem ninguém com uma confiança 100% ali do povo, né? É claro que é um amistoso, né? Então também tem uma parte disso em relação a esse segundo tempo moroso, defensivo do Brasil aqui. Mas, de qualquer maneira, é a forma como o Ancelotti resolveu jogar aqui, a gente tomou gol, né? Na Copa do Mundo a gente fica se perguntando se pode acontecer algo assim, espero que não. O Brasil reagiu muito rápido, né? De uma maneira que eu considero, assim, patética. Porque tem essa bola pro Endrick, ele cai e o juiz marca pênalti. Rapaziada... É um amistoso, então ninguém vai ligar muito, mas eu não marcaria pênalti nisso aqui nunca. Nunca. O zagueiro da Croácia tá correndo, o Endrick desiste de jogar a bola e estica a perna lá pro lado, assim, ó. Ele abre a perna completamente na frente do zagueiro. Basicamente ele que derruba o zagueiro, ele bota a perna na frente do zagueiro, não porque ele tava jogando a bola, mas porque, obviamente, ele tava cavando um pênalti, ele foi muito inteligente. Eu diria que é um pênalti que não tinha como não acontecer, porque o zagueiro tá correndo, o cara meteu o pé na frente, o maluco quase tropeçou no Endrick ali, velho. Assim, eu não marcaria isso aqui nunca, tá? Como é amistoso, meio que dane-se, né? Mas tu fica pensando assim, sei lá, semifinal de Copa, Brasil e Croácia. Aí um croata mete essa aqui e eles marcam o pênalti pra Croácia. E a Croácia vence e elimina o Brasil. Pô, eu ia ficar indignado, irmão. Eu não marcaria nunca esse pênalti aqui. O Endrick queria bater e achei um comportamento muito esquisito da torcida do Brasil nos Estados Unidos, porque ele deixou a bola com o Igor Thiago, né? Acho que foi uma instrução do Carlo Ancelotti, não tenho certeza. E a torcida deu uma vaiadinha. Cara, tu não quer ver a seleção ganhar, tu quer ver teu jogador favorito bater o pênalti, é isso? Aí o Igor Thiago partiu, bateu muito bem. E ele comemorou, cara.
não parecia amistoso, parecia pra ele final de Copa. Né, e eu acho que incrível a comemoração dele. Tem que ser assim ainda mais pela história do Igor Thiago, né? Um cara que passou muita dificuldade na vida aí, fez um caminho de carreira completamente diferente da maior parte dos jogadores que tu vai ver parar na seleção brasileira, né? O cara foi novinho jogar lá na Bulgária, fez o seu nome lá, fez o caminho pra Bélgica, pra Premier League, pra seleção. Então o cara passar por tudo isso e meter um golzinho, cara, é realmente assim um feito incrível, incrível pra vida e pra carreira dele. Então eu fiquei muito feliz que ele comemorou assim, gritando ali até perder as cordas vocais, amigo. E logo depois sai mais um gol que entra naquela de, pô, se o Brasil vai fazer um e se fechar pra sair no contra-ataque, talvez não seja uma má ideia, porque a gente tem muitos jogadores rapidíssimos e velozes para contra-ataque, né? Foi o caso aqui com, acho que o próprio Igor Thiago que faz o pivô pro Endrick, e o Endrick enfia uma bola sensacional aqui para o Martinelli, que veio correndo numa velocidade absurda. Eu até achei que o Martinelli se precipitou na hora de chutar, tipo assim, quando ele foi chutar eu pensei, puta, por que ele não ajeitou o corpo antes, né? Mas ele acabou conseguindo mandar muito no cantinho, o Livakovic toca na bola ainda, mas ela entra no canto. Então, o Brasil tem tem os jogadores para jogar dessa maneira, né? Se vai dar certo, aí eu não sei dizer, não sei como prever o que vai acontecer na Copa. Mas se não der certo, né, o Brasil se fecha e acaba sendo eliminado, aí o Ancelotti vai ter que responder, né? No fim das contas, um jogo que o Brasil fez um bom primeiro tempo, ainda que não brilhante, não pra empolgar. Depois, basicamente, durante 35 minutos do segundo tempo, não jogou, só defendeu. E aí, depois que tomou o gol, meio que acordou com o pênalti do Endrick e depois o gol do Martinelli. É uma melhoria, tá? Ainda não fico empolgado, ainda não fico achando que essa seleção brasileira vai enfrentar uma França, ou uma Argentina, ou uma Espanha no mata-mata e vai ganhar. Não creio com essa seleção brasileira de hoje. Mas, Copa do Mundo, mata-mata, tudo pode acontecer, né, rapaziada? Nos resta torcer. E hoje foi um pouquinho aí de melhores sinais, tá? Por números até ficou um pouquinho equilibrado aqui, né? Em termos de posse de bola, finalizações e tal. Só que o Brasil teve 4 grandes chances contra uma da Croácia. E gols esperados 2 contra 1. Então realmente acho que o resultado tá justo aí. Ó, não sei como é que vai ser a lista do Ancelotti, tá? Mas acho que com esses dois amistosos contra a França e Croácia, o Danilo meio campista vai pra Copa, junto com o outro Danilo, tá garantido já, segundo o Ancelotti, né? Matheus Cunha, acho que vai pra Copa. O Luiz Henrique, cara, o Luiz Henrique é o primeiro que eu convocaria hoje. Esse maluco tem uma força física absurda, pô. Uma arrancada incrível. Esse cara, no mínimo pra segundo tempo, ele é essencial, não pode ficar de fora da Copa, na minha opinião, o Luiz Henrique. Do Ryan a gente não conseguiu ver muito, né? O Endrick fez uma boa passeada agora no segundo tempo contra a Croácia, vamos ver, acredito que vai, né? E o Igor Thiago é uma incógnita, mas hoje jogou bem, fez o golzinho de pênalti dele e começou o contra-ataque ali do gol do Martinelli, né? Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, e eu vou descansar porque eu tô terminando de gravar isso aqui no que pra mim é 6h30 da manhã. Beleza, rapaziada? Muito obrigado por assistir, tamo junto.